sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Diga, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, vem, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Jesus, as crianças então de 4 a 12 anos podem passar na escolinha lá com a tia Su, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Pega a sua Bíblia mais uma vez, em nome de Jesus, glória a Deus. E você vai abrir sua Bíblia no Salmo de número 1. Você vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Glória a Deus. Salmo de número 1. Talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente da minha, mas não tem problema. O significado é o mesmo. Glória a Deus. Salmo de número 1. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Alguém tem uma tradução diferente da minha? Quem tem uma tradução diferente da minha? Alguns irmãos. O João, me dá a tua aqui, João, para eu ver. Glória a Deus. Glória a Jesus. A tua é a mesma minha, João. E a NVI? Não é? A NVT? Eu quero uma revista corrigida. Obrigado, Joãozinho. Isso, essa aqui. Glória a Deus. Essa aqui diz assim, ó: bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Essa é a tradução mais conhecida. Glória a Deus. Embora bem-aventurado queira dizer bem-sucedido, bem-aventurado queira dizer feliz. E se eu pudesse dar um título dessa mensagem hoje, eu
Poder eu posso, né, irmãos? Eu daria o título de O Segredo da Felicidade, porque é o que todo mundo quer, é o que todo mundo procura. A maioria de nós veio para Jesus não porque amava Jesus. A maioria de nós veio para Jesus porque estava desesperado. A maioria de nós veio para Jesus sem conhecer Jesus, sem entender que o Senhor já havia nos escolhido, já havia nos separado, mas por causa de um problema grave que estávamos enfrentando na família, na vida financeira, no casamento, um problema de saúde. Nós viemos para Jesus porque a gente queria ser feliz. Nós viemos para Jesus porque nós não aguentávamos mais sofrer. Talvez você veio para Jesus porque a tua vida era só sofrimento, a tua vida era só dor, era só angústia, era só tristeza. E você agora ouviu falar de um Deus que trabalha em favor do seu povo. Você agora ouviu falar de um Cristo que entregou-se ali na cruz do Calvário e que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você ouviu falar de um Jesus que se entregou naquela cruz e ali todas as bênçãos foram liberadas sobre a nossa vida. E você decidiu, eu vou buscar, eu vou procurar, porque eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de vida. E todos nós buscamos a Cristo porque queríamos sermos felizes. E aí quando nós viemos para Jesus e entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a, sim, sermos felizes naquela área e em muitas outras áreas que estávamos buscando, e algumas até que não buscávamos, mas Deus faz uma obra completa, até que nós passamos a primeira luta, até que nós passamos a primeira aprovação, até que pela primeira vez Deus nos coloca no deserto, nos permite passar pelo deserto, e a aflição vem, a angústia vem, e a tristeza vem. E às vezes nós nos perguntamos, eu só queria ser feliz, eu só queria mudar de vida, e agora eu sirvo a Jesus, mas eu estou triste novamente. Só que a nossa tristeza, irmãos, a tristeza é que geralmente nós entendemos que a tristeza é quando nos falta alguma coisa aqui nesse mundo. É quando nos falta saúde, é quando nos falta dinheiro, é quando nos falta satisfação em alguma área. Mas triste de verdade é aquele que não tem Cristo. Triste de verdade é aquele que não tem Jesus. Triste de verdade é aquele que não tem esperança. Nós estamos aqui, nós estamos com esperança que nós vamos encontrar Jesus. Nós estamos com esperança que nós vamos ser transformados, que nós vamos conhecê-lo e vê-lo face a face, que nós seremos semelhantes a Ele. Nós estamos aqui porque temos a esperança que vamos passar a eternidade com Ele. Então, independente da luta, do problema, da dificuldade que nós viemos a passar nesse mundo, a felicidade de Cristo está em nós, a felicidade de Deus está em nós, a felicidade do Evangelho está em nós, as boas novas de salvação, elas estão em nossas vidas, e isso é motivo para nós sorrirmos, isso é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Aleluia! Então eu quero trazer para você nessa noite alguns conselhos do salmista, somente nesses 3 versículos aqui, para que a gente não demore muito, para que nós sejamos felizes nessa caminhada, para que nós sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados na nossa caminhada com Jesus. E o primeiro deles está no versículo 1, é não seguir conselho dos ímpios. Olha o que diz o versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Várias vezes você já se deu mal, várias vezes nós já nos demos mal, porque seguimos o conselho de ímpios, seguimos o conselho de pessoas que não tem nada a ver com Deus, seguimos conselhos de pessoas que não conhecem a Deus e que não conhecem a nossa vida. Você pode seguir conselho do ímpio, que é ímpio descaradamente, é um ímpio, é alguém que é incrédulo, é alguém que não ama a Deus, é alguém que não conhece o Senhor e que é contra a nossa fé. Mas você também pode seguir conselho de ímpios que você vê na internet. Esse aqui entende muito de finanças, esse aqui entende muito de relacionamento, esse aqui entende muito não sei do que. Eu vou seguir esse conselho. Mas esse conselho está em acordo com a palavra de Deus? Esse conselho está de acordo com aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas? Seguir conselho de ímpio é seguir conselho daquele que não tem piedade. Pode ser até um crente, pode ser até um evangélico, não importa a religião, tem pessoa ruim em todo lugar. Então como que eu faço para não errar? Como que eu faço para não andar no conselho dos ímpios? Você tem uma Bíblia, se não tem, adquira uma, porque ela é inerrante, porque ela é infalível, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele nunca deixou de cumprir, e se Ele prometeu para a sua vida, Ele cumprirá, em nome de Jesus.
Não é que você não possa se aconselhar com ninguém, não é que você não deva se aconselhar com ninguém, mas não se engane com pessoas que parecem que são boas, com pessoas que parecem que são bem intencionadas. Irmãos, o diabo, Satanás, o Lúcifer, ele enganou a terça parte dos anjos do céu. O que ele vai fazer com um crente que não lê Bíblia? O que ele pode fazer com um crente que não conhece Bíblia? Você imagina só, anjos, a terça parte dos anjos, seres espirituais, seres celestiais, caíram na lábia de Lúcifer. Aí o crente, ele fica captando conselho de todo mundo por aí, e ele acha que vai dar certo a vida dele se não estiver de acordo com a palavra do Senhor. Não tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? Vamos falar de Bíblia então, porque eu não posso firmar minha fé num ditado. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura até em anjo de luz. Imagina só, aquela irmã que parece piedosa, aquele irmão que parece convertido, aquele que se diz irmão. Paulo chega a dizer para nós não andarmos, não nos relacionarmos com irmãos que dizem ou que pensam que são irmãos, mas não são. Quem já leu isso na Bíblia, levanta a mão. 2 pessoas, 3 pessoas leram isso na Bíblia. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos. Então eu não aceito conselho de qualquer um, e eu vou mais longe, eu não deixo qualquer um botar a mão sobre a minha cabeça. Você tem que saber para quem que você está entregando a direção da sua vida. Você tem que saber para quem que você está abrindo os seus segredos, para quem que você está abrindo a sua intimidade, para quem que você está contando os seus problemas. Sabe por que muito crente sofre, irmãos? Eu vou falar por quê, porque muitos não sabem. Porque a inveja está agindo na vida deles, ou na sua vida, não sei. As pessoas estão te invejando, não é nem pelo muito ou pouco que você tenha, porque queriam estar no seu lugar, é porque queriam ser como você é, porque elas te admiram, mas como elas ainda não foram libertas, em vez de te elogiarem, ao invés de ou de ficarem felizes por você ser daquela forma, elas vão ter inveja de você. Então cuida para quem você abre a sua vida, cuida para quem você conta os seus problemas, cuida para quem você conta os seus sonhos. O melhor é ir para o teu quarto, fechar a tua porta e no secreto falar com aquele que te ouve em secreto, aquele que sabe todas as coisas, aquele que quer o teu bem sem nenhuma sombra de dúvidas. Glória a Deus. Então não se engane, não siga conselhos de qualquer um, não siga conselho de ímpios, se você quer ser feliz. Quem quer ser feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores. Jesus até falava com os pecadores, Jesus encontrava com os pecadores, mudava a vida deles, mas Jesus nunca permaneceu no caminho dos pecadores. Esse mundo jaz no maligno. Quem sabe você trabalha numa empresa que tem um crente e 50 ímpios, ou não tenha nenhum crente lá dentro. Não tem para onde a gente fugir. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ter ímpio, vai ter demônio, vai ter inferno, vai ter gente enchendo a nossa paciência, vai ter invejoso, vai ter endemoniado. Enquanto a gente andar nesse mundo vai ser dessa forma. Porém, nós não podemos nos deter no caminho deles. Aleluia, nós temos um caminho a seguir, e o nosso caminho é Jesus, o nosso alvo é Cristo, e Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Siga a Jesus, permaneça no caminho de Jesus, no caminho da palavra de Deus. Quem quer crescer e ser feliz, precisa selecionar as suas companhias, precisa selecionar as suas amizades. Eu escolho quem eu quero ser, que seja meu amigo. Eu escolho quem eu vou abrir a porta da minha casa para entrar. Eu escolho principalmente quem eu vou abrir a porta do meu coração para entrar na minha vida. É você que escolhe, não são os outros que escolhem por você. É você que determina: esse eu quero para ser meu amigo, esse eu não quero. Esse eu não quero nem andar junto, esse eu não quero nem falar, eu quero longe de mim. Você escolhe quem é que vai acessar o seu coração. Você escolhe quem é que vai acessar a sua vida. Enquanto você não entender isso, você não vai alcançar a felicidade. Você não vai ser bem sucedido. Uma vez eu pensava: mas por que tem inveja de mim? Eu não tenho nenhum carro para andar, eu não tenho nada.
Nem bonito eu era, agora eu sou um pouquinho. Que agora tem Jesus, né, irmãos? Amém? Glória a Deus, nós 3 irmãos aí vão ganhar um bombom no final ali. Por que vão me invejar? Irmãos, eles te invejam. Tu pode achar que não é nada, tu pode achar que não tem nada, eles vão te invejar por alguma coisa. Então cuida para quem você abre o teu coração, cuida com quem você anda. Tem gente que não quer mudar de vida e também não quer que tu mude. Já notou isso ou não? Quando tu decide cortar uma amizade, quando tu decide cortar um laço, quando tu decide fechar o teu coração para determinadas pessoas, aí parece que manifesta o cramulhão nelas. Parece que a pessoa pega todos os demônios do gadareno para ela, né? Porque você decidiu fechar esse acesso, você decidiu fechar o teu coração para essa pessoa. Porque você não quer que ela faça parte, porque ela está te puxando para baixo, ela está te puxando para trás, mas você quer ir para cima, você quer avançar, você quer crescer na fé, você quer crescer no conhecimento de Deus, você quer crescer profissionalmente, você quer que a sua família seja mais abençoada. Então tem os atrapalhos que tu tem que tirar da tua vida. Olha o que diz Provérbios 13:20: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Vou repetir, Provérbios 13:20: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem é que você escolheu para andar? Com quem que você tem andado? No caminho de quem que você foi se meter? Corte isso, irmão. Anda com quem vai te fazer crescer, anda com quem vai te fazer avançar, anda com quem vai te fazer voar na presença de Deus. Aleluia! Vamos em frente. Versículo 2. Não, ainda 1, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que zombam de Deus. Tem aqueles que descaradamente debocham de Deus, debocham da igreja, debocham da tua fé. E tem aqueles que zombam de maneira sorrateira, duvidando de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Diga amém. Principalmente no trabalho, na escola, nos lugares onde nós mais convivemos. As pessoas se ajuntam nos intervalos para falar de coisas imorais. Hoje em dia, com o celular, com a rede social, para te mostrar coisas imorais. Aí eu gosto quando tem um irmão que fala para mim assim: pastor, eu estou num grupo aqui que o pessoal só manda bobagem, mas aí eu xingo eles, eu prego para eles, irmão, sai desse grupo. Sai disso aí. Ah, mas eu tenho um grupo aqui que é dos meus amigos de infância, que é dos meus colegas de trabalho. Mas o que tem nesse grupo aí? Não, é só pornografia, é só vídeo imoral, é só conversa imoral. Mas eu não dou bola, eu botei ali arquivado, eu nem olho muito. Se tu não excluiu ainda é porque tu está com vontade de olhar. E vigia, sai fora desse negócio. Não se assenta com essa gente, não anda com essa gente. Tu quer ser feliz ou não quer? Está diminuindo, eu sei que até o final da pregação diminui, mas lá no final vai aumentar de novo. É porque você ser feliz ou não depende de Deus, irmão. Escute isso. Você ser feliz ou não depende de Deus. Deus é Deus, Ele é imutável, Ele está no lugar dele. O que Ele tem que fazer, Ele faz. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Mas são as nossas decisões que vão determinar o futuro que nós teremos para a nossa vida. Você está em Cristo, sim ou não? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez. Então viva o novo de Deus. Deixa o passado no passado. Não é que você tem que abandonar todo mundo. Se tem pessoas que te fazem bem, se tem pessoas que te aproximam de Deus, se tem pessoas que você ajuda ou que te ajudam, glória a Deus por isso. Mas se são zombadores, se são escarnecedores, se zombam da sua fé, ali não é o seu lugar. Ali não é o seu lugar. Se afaste se você quer ser feliz. Pedro disse que nos últimos dias viriam escarnecedores que andariam segundo os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Até no meio da igreja, irmãos. Até no meio da igreja.
Pessoas que andam segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu querer. Ah, mas a minha vontade não era estar na igreja hoje, eu quero fazer outra coisa, então eu vou fazer outra coisa. Mas a minha vontade não era ler a Bíblia, era fazer outra coisa, então eu vou fazer outra coisa. A minha vontade não era orar, então eu não vou orar. Por quê? Porque eu ando segundo a minha vontade, porque eu ando segundo os meus desejos, porque eu ando segundo as minhas concupiscências, desejos imorais da carne. E Pedro disse que nos últimos dias se levantariam pessoas assim, inclusive no meio da igreja. Você está aqui porque ama Jesus, sim ou não? Nós temos que buscar a Jesus, buscar a presença de Deus. Outro dia eu preguei aqui, eu falei sobre isso na terça-feira. Quando foi que nós deixamos de crer em milagre? Quando foi que nós deixamos de crer no sobrenatural? Quando foi que nós deixamos de crer que Deus opera maravilhas? Será que Deus mudou, irmão? Deus continua o mesmo. Fomos nós que mudamos, foi o povo que mudou. Infelizmente até a igreja mudou. Porque não ora mais, porque não busca a Deus, porque não jejua mais, porque não tem vida com o Senhor. Aí sabe o que acontece? Fica muitas vezes de igreja em igreja procurando uma mensagem que vai lhe agradar. Fica de igreja em igreja procurando algo que vai massagear o seu ego, para dizer, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu queria ouvir. Não, irmão, você não está aqui para ouvir o que você quer. Nós estamos aqui todos nós para ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações, para ouvir o que Deus quer falar às nossas vidas. Mas precisa abrir o coração, rasgar o coração na presença de Deus, para que Ele fale conosco. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne os nossos pensamentos. A palavra não é algo que passa por cima, a palavra é algo que vem e entra em nós. Salmo 119:11, a minha palavra, ou melhor, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe o que te faz não pecar? A palavra de Deus. Porque vontade de pecar você tem, desejo de fazer coisa errada nós temos muitas vezes. Mas o que faz com que nós não pequemos, com que nós não cedamos àquela tentação? A palavra de Deus que está guardada em nós. A palavra de Deus que está guardada em nossos corações. Aleluia. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser feliz, afaste-se dos escarnecedores, afaste-se dos zombadores e aproxime-se daqueles que amam o Senhor mais do que você. Aleluia. Está com dificuldade de ter alguém para andar, para se relacionar? Eu vou te dar uma dica: procure alguém que ame mais a Jesus do que você mesmo. Aleluia. Quem ama Jesus aí? Então você quer ser amigo de alguém, procure alguém que ame mais do que tu. Aleluia. Porque aí não vai ter como você retroceder. Você vai avançar, você vai seguir, você vai conhecer mais de Deus. Você já notou, irmãos, que hoje em dia ninguém convida ninguém para orar mais? Quando eu me converti, tinha um monte de jovem que me dizia: irmão, vamos orar lá na igreja, nós vamos orar hoje lá na igreja. Tem os irmãos indo no monte, vamos lá no monte orar. E eu não gosto de mato, né, irmãos? Mato é só para acampar e pescar, mas eu já fui no monte muitos anos, muitas vezes. Mas Deus ouve a oração em qualquer lugar, eu não sou místico nessa parte. Mas não tem problema de ir. Naquela época lá os irmãos diziam: vamos no monte orar, vamos na igreja orar, vamos lá em casa orar, vamos no hospital orar por alguém, vamos. Qual foi a última vez que alguém te convidou para orar? Tu lembra ou não? Quem aqui, vamos fazer só um teste. Quem aqui que essa semana alguém te convidou para orar? Não vale o pastor no grupo da igreja, porque mesmo convidando-os não vem. Quem é que essa semana alguém te convidou para orar? Levanta a mão. Uma pessoa aqui, ó. 2 pessoas alguém te convidou para orar essa semana. A primeira pergunta, tu foi? Não precisa responder. Mas 2 pessoas aqui receberam um convite para orar. Quem é que aqui essa semana convidou alguém para orar? 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Essa é a realidade não da IEPC Canela. Essa é a realidade da igreja brasileira hoje. E a gente quer ser feliz. E a gente quer ser muito bem sucedido.
Se afaste daqueles que te afastam do Senhor e se aproxime daqueles que te levam para mais perto de Deus. Pode ter certeza que se alguém te convidar para orar, esse alguém é teu amigo de verdade. Se alguém te convidar para vir no culto, para que você se aproxime de Jesus, esse ama você de verdade. Aleluia, vamos adiante. Já passei da metade aqui. Versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus é outro conselho do Senhor, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos felizes. Nós precisamos nos relacionar com a nossa Bíblia, irmãos. Você precisa se relacionar com a sua Bíblia. Tem uma Bíblia, vou dar uma dica para você. Bíblia não é artigo de enfeite. Opa, eu vou dar uma dica para vocês. Peguem uma Bíblia e fiquem com ela até cair a capa dela. Se você tiver outras para estudo, tudo bem, use outras para estudar. Mas tenha a sua Bíblia pessoal, a sua que vai andar com você todos os dias. Até que caiam as folhas, até que caia a capa. Eu tenho uma minha aqui que eu deixei ali atrás agora, porque a folha que eu vou pregar às vezes não tem mais ali. Ela caiu, umas delas eu perdi, outras estão lá por casa. De tanto que eu usei aquela Bíblia, de tanto que eu risquei, de tanto que eu marquei. Então você use a sua Bíblia, tenha um relacionamento com a sua Bíblia, não só de carregar, mas ler ela, meditar nela, para que ela faça parte do seu dia a dia, ficar meditando, ficar ruminando. Por exemplo, o pastor pregou aqui no domingo de noite, vai para casa e fica 1, 2, 3 dias mastigando aquela palavra, vai para a Bíblia de novo, vamos ver se é isso aqui mesmo que o pastor falou, vamos ver, tem um versículo de referência aqui, eu vou ver se tem concordância, eu vou conhecer mais a palavra de Deus, eu vou meditar nessa palavra, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Porque não adianta eu só expor a palavra de Deus, eu só ler a palavra de Deus e ela não ser aplicável. Ela tem que ser aplicável na minha vida. E quando a palavra de Deus ela é aplicada na nossa vida, a nossa vida muda. Nós seremos bem-sucedidos quando fizermos isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi isso que o salmista falou. Manter-se junto às correntes de água. Lembra que eu estou falando de conselhos aqui para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos felizes. E já estou do meio para o final, então preste atenção. É como árvore plantada à beira de águas correntes, ou beira de correntes de águas. Uma árvore plantada à beira de um rio, nunca lhe falta a água necessária para um bom e saudável crescimento. Mantenha-se, irmão, junto às águas, esteja plantado na casa de Deus, frutifique, floresça onde Deus te plantou, diga glória a Deus. Aleluia, porque quando você se afasta, quando uma árvore se afasta, primeiro que eu nunca vi árvore andando por aí. Você já viu árvore caminhando pela rua? Quem já viu aí? Eu nunca vi árvore caminhando pela rua, procurando sarna para se coçar, mas tem crente que fica, né? Tem crente que fica caminhando por aí, procurando sarna para se coçar, e às vezes arruma uns demônios para a sua vida, então é bom vigiar mesmo. A árvore tem que estar plantada junto a ribeiros de águas, porque na estação certa, a Bíblia diz que ela vai frutificar. Pega a sua Bíblia e abra comigo no Salmo 92, abra a sua Bíblia no Salmo 92, os irmãos da mídia que lute comigo, eles querem uma pregação que eles possam publicar e as pessoas gostar. Nem sempre vai dar certo, irmãos. Salmo 92. Aleluia. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz. Quem mais é feliz aí? Quem está seguindo já esses conselhos aí? Se você já está seguindo esses conselhos, você já é bem-aventurado. Você já é bem-sucedido, você já é feliz. Aleluia. Salmo 92, do 12 ao 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? E aqui eu já vou linkar com o próximo conselho, que é dar fruto. Jesus nos reconhece
como seus discípulos quando a gente dá muito fruto. Aleluia. Vai abrir sua Bíblia agora em João capítulo 15. João capítulo 15. Glória a Deus. João capítulo 15 e versículo 8. João 15, 8. Jesus está ensinando os seus discípulos em João 15, e no versículo 8 ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Amém? Deixe marcado isso aí. A esterilidade na Bíblia, irmãos, é sinônimo de sofrimento. A esterilidade na Bíblia é sinônimo de vergonha. O crente não é envergonhado quando perde uma batalha. O crente não é envergonhado quando está no deserto. O crente não é envergonhado quando está passando uma grande provação. O crente é envergonhado quando ele não dá fruto, porque ele é estéril, ele é alguém que não produz para o reino de Deus. Você tem se preocupado com o quanto você tem produzido no reino de Deus? Com o quanto você tem feito em prol de vidas e da obra do Senhor? Para dar frutos, nós precisamos estar ligados em Cristo e na sua palavra. Olha o que diz João 15, aí onde você abriu sua Bíblia, no versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É aí que nós erramos muitas vezes. Nós vamos sendo curados, nós vamos sendo libertos, nós vamos sendo transformados, e agora nós achamos que não precisamos mais do Senhor. E agora nós precisamos, nós acreditamos, que nós damos conta de resolver os nossos problemas, que nós damos conta de encontrar saídas para a situação que nós estamos enfrentando, quando na verdade em Mateus 11, 28, Jesus disse: todos que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim. Ele disse todos, ele não disse o não crente, ele não disse o ímpio, ele não disse o pessoal de outra religião, ele disse todo aquele que estiver cansado. Muitas vezes o crente está cansado, ele fica procurando desculpa, ele fica procurando culpado, em vez de procurar Jesus, irmão, em vez de ir aos pés de Jesus e buscar a solução para o seu problema. A esterilidade traz vergonha para a nossa vida, então nós precisamos dar fruto, e só vai dar fruto aquele que estiver ligado em Jesus. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Ainda tem alguém querendo ser feliz? Aleluia, glória a Deus. No versículo 3 do Salmo 1: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Quem sabe você tem andado murcho na sua fé e fica procurando culpados para isso, irmãos. Não é hora de procurar culpados, é hora de ser plantado na beira do rio de Deus, para que você possa na estação certa dar frutos, para que você possa ter suas folhas viçosas, bonitas, imponentes. A Bíblia diz em Ezequiel 47 que existe um rio que flui do trono de Deus, o rio que por onde passam suas águas, nada continua morto, nada continua murcho, nada continua do mesmo jeito. Esse é o rio de Deus. E para encerrar essa mensagem, eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aleluia! Quando você está plantado à beira do rio de Deus, você pode levar cura para sua casa,
Você pode levar cura para sua família. Você recebe cura de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse instante. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar em nome de Jesus, para que, se nós estamos seguindo esses conselhos, nós continuemos firmes naquilo que Deus nos chamou. E se nós em algum deles estamos falhando, que o Senhor venha nos corrigir nessa noite, e que nós tomemos a decisão de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus. Esse salmo nos mostra que existem apenas dois caminhos. Um é como uma árvore plantada junto às águas, tem vida, tem fruto, tem futuro. O outro é como palha levada pelo vento, não tem raiz, não tem direção, não tem esperança. Decida que caminho você quer seguir. Decida onde você quer estar, porque existe um rio, o rio de Deus, e esse rio vai passar nesse lugar hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Eu não vou me apegar com as coisas